Não, eu fiquei muito decepcionada. E aí eu quero falar sobre um conceito que conversa com essa situação, que é a ideia da displicência. O que é a displicência? Quando a gente faz uma coisa por fazer, sem planejar, sem avaliar as consequências, sem pensar na situação dos outros, ou seja, quando a gente é displicente, a gente compromete a nossa vida e a vida de pessoas inocentes que não tem nada a ver com isso, né? Eu não costumo aqui falar sobre assuntos que estejam no calor do momento, porque eu tenho uma referência que é não criar um discurso polêmico no sentido demagógico. Sabe o que é demagogia? Demagogia é quando as pessoas falam sobre coisas muito mais para se autopromover do que para promover uma reflexão. Algumas semanas a gente viu a divulgação dos dados daquele acidente tristíssimo da Voipaz, e dentro da análise da CENIPA, uma das coisas que ficou claro naquele documento é que houve displicência. E displicência por parte de muitas pessoas, né? Displicência por parte daqueles que sabiam que havia problemas e que não os reportou, daqueles que pressionaram para que esses problemas não fossem reportados. Ou seja, cada um vai, de alguma maneira, assumindo uma parte dessa corresponsabilidade através da omissão ou através de um mau uso da sua função, do seu papel. Então, a displicência, ela condena milhares à morte. A displicência é aquilo que faz com que um determinado produto seja produzido colocando riscos à vida de outras pessoas, né? A displicência tem a ver com a falta de cuidado com a água, com a terra, com o ar, enfim. A displicência é o descaso com relação ao outro. E por que eu estou falando disso para falar sobre o Corinthians? Porque não é possível que as pessoas envolvidas nesta ação não possam ser consideradas displicentes. Por quê? Porque atrás de um negócio existe uma história. E num determinado momento, nós estávamos falando sobre vida, né? Vai ter um momento que nenhum de nós vai estar mais aqui contando essa história. Mas as instituições vão ficar. Então imaginem que a gente tem um time que tem uma história muito anterior à vida das pessoas que tomaram essa decisão. E esse time vai continuar a existir quando essas pessoas não mais estiverem por aqui. Então existe um tempo maior da existência das instituições do que das pessoas. Então eu fico imaginando quem tem um mínimo de conhecimento sobre o time, pensando em figuras como Sócrates, como Vladimir, que foi um dos mais importantes líderes dentro da democracia corintiana. Enfim, pessoas que fizeram essa história de um time tão importante assistirem a sua camisa, né, aquilo que representa todo esse passado e tantas glórias e enfim, tudo que o Corinthians representa, está vinculado a uma empresa, né, que ganha dinheiro abusando, né, das pessoas, da dignidade dessas pessoas, vendendo, né, aquilo que não tem preço. Então, quando o time veste essa camisa, eu entendo que isso também se reproduz. Venderam aquilo que dinheiro nenhum no mundo é capaz de pagar, que é a dignidade, a história de um time.
Então, longe aqui de polemizar com relação à empresa em si, mas ela, enquanto empresa, ela vive da venda da dignidade de outras pessoas. Então, a gente fala hoje sobre o século XXI, sobre inteligência artificial, mas a gente vive num mundo de milhares de pessoas que são escravizadas, né? E existem muitas formas de escravidão. E essa é uma delas, né? Então, como é que é para você, né, que ganha o seu dinheiro e esse dinheiro que garante o seu pão de cada dia vem desse lugar tão sombrio, né, que é a escravidão de outras pessoas? Essa é uma coisa que não se fala, né? Porque, mas isso gera muito dinheiro. Pois é. Sem demagogia, o que o dinheiro compra é aquilo que existe de mais barato. Porque aquilo que é, de fato, caro e nobre, não tem dinheiro que compre. E a minha questão é, vender por tantos dinheiros aquilo que não tem preço. Aí quando a gente desce de patamar, aí tudo passa a ser comercializável. Então, para dizer que eu fiquei profundamente incomodada, decepcionada e questionando, né, em que medida eu me coloco ainda como uma torcedora ou não. Porque eu acho que esse também é um fator importante. Eu, como torcedora, posso fazer o quê sobre esse acontecimento? Eu posso repensar o meu valor, a minha atenção, né, a minha dedicação a esse tipo de parceria. É como, né, a traição. Então eu sinto que houve uma traição à história do time. E aí as pessoas precisam saber o que elas vão fazer diante de uma traição. Eu já tenho as minhas respostas. E você já tem as suas? É isso.